Então, muito boa noite a todos. É com imenso prazer que a Escola Superior de Saúde Jean Piaget de Vila Nova de Gaia convida a todos e recebe a todos, embora de uma forma assim online, à distância, mas é com muito carinho que a gente recebe a todos e agradecemos a presença de todos no nosso ciclo de webinar, Novas Modalidades na Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica. Nós preparamos esse ciclo de webinar e pretendemos preparar outros no futuro, pensando em fortalecer, em reunir conhecimentos e pessoas em volta de um tema que nos é muito caro, uma área que nos é muito querida e que nós temos trabalhado muito, que é a enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, no sentido de prepararmos, e foi aprovado, e estamos propondo agora a abertura de um mestrado na área de enfermagem de saúde mental e psiquiátrica. Por isso é que nós temos essa preocupação com essa temática, e para hoje temos, então, o nosso primeiro webinar, Enfermagem Psiquiátrica de Ligação, e temos aqui como convidados muito especiais, que nós temos com muito carinho, recebemos aqui também, é o enfermeiro José Antônio Pinho, que é especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, enfermeiro gestor do hospital, agora Centro Hospitalar Universitário de Santo Antônio, colabora conosco em diversos momentos e colabora com outras instituições de ensino e de saúde, é uma pessoa com grande experiência e a gente sabe que ele tem uma dedicação especial com esse tema, né, que faz parte também da vida, do seu dia a dia e das suas preocupações no trabalho. Muito obrigado, enfermeiro José Antônio. Temos também a enfermeira Maria da Purificação Magalhães de Oliveira, muito obrigada por estar conosco. Também já podemos dizer que é uma especialista nesta área, nessa temática, é enfermeira gestora. É difícil deixar de dizer do Hospital Magalhães Lemos, que agora também faz parte do Centro Hospitalar Universitário de Santo Antônio. Por isso, muito obrigada por estar conosco, é com imenso prazer que nós recebemos, temos a certeza que será de muita importância vocês partilharem esse vosso conhecimento com essa nossa plateia aqui interessada. Agradeço também e passo já a palavra para a enfermeira Ana Ribas, professora doutora da nossa escola, da Escola Superior de Saúde Jean Piaget de Vila Nova de Gaia, também é enfermeira do Hospital de Santo Antônio. É, também é mestre e especialista em enfermagem de saúde mental psiquiátrica e também gosta muito de estar nessas leads e nessas conversas, e por isso acho que nós temos aqui a combinação perfeita para uma noite boa de trocas bastante produtivas. Passo a palavra então para a Ana e boa noite para todos. Muito obrigada, professora Neide. Bem-vindos a mais um webinar, o primeiro, mas será com certeza um conjunto de webinars interessantes que vamos ter a oportunidade de partilhar, e esta noite com dois convidados especiais, o professor José Pinho e a enfermeira especialista Maria Purificação. E se calhar, sem mais demora, eu passaria a palavra à enfermeira Maria Purificação, e entretanto iríamos partilhando também algumas questões através do chat, se entenderem, ou depois então colocá-la mesmo aqui à mesa, no sentido de podermos também partilhar a experiência de outros locais e de outras pessoas. E mais uma vez, muito obrigada a todos, muito obrigada pelo convite, professora Neide, e deixaria então a palavra à enfermeira Maria da Purificação. Uma boa noite. Muitíssimo obrigada, muito boa noite à professora Neide Feijó pelo convite que me fez, muito obrigada ao professor José António que também reconduziu o convite, muito obrigada à professora doutora Ana Ribas. É com muito gosto e com grande sentido de responsabilidade que vou participar neste webinar. Realmente eu sou enfermeira especialista de saúde mental e psiquiátrica, mas há alguns anos que estou na área da gestão. A psiquiatria de ligação não é propriamente uma área em que eu tenha muita experiência, tenho a experiência de um serviço de psiquiatria com multi-eixo e, portanto, com experiência em treinamento, em consulta externa, em visitação domiciliária, mas por acaso faltava-me aqui esta questão da psiquiatria de ligação, que acaba por ser aqui mais uma oportunidade de também tocar nesta área. Por isso, preparei uma apresentação breve sobre o que é a psiquiatria de ligação do seu ponto de vista teórico. Certamente que qualquer um de vocês faria uma apresentação mais exaustiva, mas foi aquilo que me pareceu pertinente do seu ponto de vista prático e do desenvolvimento da prática clínica. É essa a minha área, portanto será sempre nesta perspectiva.
de qualquer das formas, pronto, se calhar começaria então por apresentar um bocadinho isso e no final, se calhar, deixávamos algum espaço para discutir, é sempre mais interessante, considero, pelo menos eu, mais interessante a partilha de experiências e a troca de ideias do que mesmo às vezes algum debate mais teórico, mas se me permitir, então posso começar. Começaria então por partilhar a tela e iniciaria então a apresentação. Ora, muito bem. Ver. Ok. Pronto, em termos de sumário, será uma breve resenha histórica do que é psiquiatria de ligação, conceito e objetivos, alguns modelos de organização, processo de referenciação, qual é o papel do enfermeiro especialista de saúde mental e psiquiátrica na equipa de psiquiatria de ligação e depois, naturalmente, a conclusão. Deixa-me só, exatamente. Pronto, em termos de resenha histórica, podemos dizer que a psiquiatria de ligação, à semelhança de muitas outras coisas, teve a sua origem nos Estados Unidos, no final do século XIX, princípio do século XX. Há referência aos irmãos Menninger, fundador da clínica Menninger, que hoje existe, começarem a falar nesta abordagem integrada da saúde mental e física, mas é essencialmente com Adolf Meyer, que nos anos 30, e com base na sua teoria sobre a pessoa e a abordagem biopsicossocial, que há mais espaço para o desenvolvimento desta nova visão, desta psiquiatria de ligação, desta integração da psiquiatria nos cuidados gerais. Aliás, é com Adolf Meyer e com esta sua perspectiva do indivíduo biopsicossocial que surge esta integração da psiquiatria nos hospitais gerais. Também, nesta altura, o desenvolvimento da psiquiatria de ligação surge associada à medicina psicossomática. Nos anos 40 e 50, com a guerra e com o retorno, digamos, dos indivíduos vítimas da guerra, com complicações orgânicas e com stresses psicológicos e com esta... Certamente os primeiros exemplares de doenças graves e de situações graves em que junta a componente orgânica e a componente psicológica permitem dão aqui um incremento adicional ao desenvolvimento desta psiquiatria de ligação ou pelo menos a uma abordagem de situações complexas e que requerem a integração da componente física e da componente mental. Este período da história e este regresso das pessoas que foram vítimas da guerra, a guerra tem coisas más, mas também tem coisas boas e efetivamente uma das coisas foi a necessidade, esta situação criou a necessidade de desenvolver novos modelos de abordagem das pessoas em que a doença mental e a doença física estavam comprometidas, a saúde física e a saúde mental estavam fortemente comprometidas. Nos anos 60, depois da Segunda Guerra, tudo se expandiu e tudo teve um desenvolvimento extraordinário em vários domínios e também nesta área da psiquiatria de ligação isso se verificou, até porque, entretanto, a psiquiatria de ligação tinha tido a oportunidade de já reunir um forte conteúdo teórico, uma forte evidência científica para se constituir enquanto subespecialidade, digamos, da psiquiatria, com o desenvolvimento da prática clínica, com o desenvolvimento da formação, da investigação e a diversificação em subespecialidades. Em Portugal, o processo não terá sido muito diferente. Há aqui, a década de 50, surge a sinalizar este processo de desenvolvimento, com alguma integração dos serviços de psiquiatria dos hospitais gerais, a questão nos anos 70, a expansão da psiquiatria para os cuidados de saúde primários, ou pelo menos o atendimento da psiquiatria nos cuidados de saúde primários, fez com que houvesse esta necessidade de, mais uma vez, juntar ou perceber de forma conjunta quer a componente social, os fatores sociais e os fatores biológicos no desenvolvimento da doença mental. Atualmente, podemos dizer que, efetivamente, a psiquiatria de ligação já evoluiu e já se constituiu enquanto subespecialidade e faz até parte já dos processos de formação e dos currículos de formação, quer do internato médico e da formação de enfermagem também. Então, tem havido aqui um processo evolutivo significativo e consistente.
Do ponto de vista do conceito, efetivamente, o que eu encontrei foi uma primeira referência de George Henry. Ele era discípulo de Adolf Meyer, e ele fala não na psiquiatria de ligação, porque nessa altura o conceito em si, ou a terminologia não estaria ainda estabilizada, mas fala pela primeira vez da questão do staff de todos os hospitais gerais terem um psiquiatra que faça, deixa-me só aqui reduzir isto, ter um psiquiatra que faça visitas regulares aos serviços, que contribua para a formação deste tipo de trabalho, que participe nas reuniões médicas, por forma a que haja uma partilha de experiências e uma franca discussão dos doentes mais complicados. Eu chamava aqui só a atenção para a questão dos doentes complicados. Percebe-se desde esta altura que, efetivamente, as pessoas têm as duas componentes e as componentes sociais afetadas, são realmente situações complexas. Mais tarde, Bellinger, obviamente é ele que pela primeira vez se atribui este conceito ou referência a esta psiquiatria de ligação. Ele define a psiquiatria de ligação como modelo organizativo que implica a colaboração de psiquiatras com médicos não psiquiatras e outros profissionais de saúde nos hospitais gerais. De referir que Bellinger acaba por ser quem primeiro põe em funcionamento um serviço de psiquiatria de ligação. Seria um serviço sem camas, digamos, sem internamento, mas que lhe permitiu, ao fim de 5 anos, perceber que efetivamente havia melhorias, quer no mais rápido tratamento e menos consumo de exames complementares de diagnóstico. Relativamente ao conceito também observado, que é a área da psiquiatria clínica, que inclui todas as outras atividades da psiquiatria nos serviços não psiquiátricos do Hospital Geral, nomeadamente diagnóstico, a terapêutico, ensino e investigação. O objetivo da psiquiatria de ligação é manter uma ponte entre a psiquiatria e as restantes especialidades médicas, numa abordagem da pessoa doente que integre as suas vertentes biopsicossociais. Os níveis de intervenção definidos na psiquiatria de ligação são essencialmente 3. Há o trabalho clínico, há o trabalho do ensino e da investigação. O trabalho clínico é realizado aos vários níveis da prevenção, do tratamento e da reabilitação, permite o diagnóstico e a implementação de intervenção terapêutica. O ensino, através da formação de outros técnicos de saúde no contexto da prática clínica, aumentando os níveis de literacia. E ainda na colaboração de programas no ensino médico, pré e pós-graduado e no ensino das outras áreas, dos outros profissionais de saúde também neste domínio. A investigação, a publicação de vários trabalhos de investigação da área comum da psiquiatria e as restantes áreas da especialidade. As áreas que melhor se desenvolvem ou que mais têm desenvolvido são áreas relacionadas com o luto, com, de certa forma, o desenvolvimento da doença mental no processo de internamento, o processo de adaptação à doença, são as áreas primordiais de investigação na psiquiatria de ligação. As vantagens da psiquiatria de ligação nos hospitais gerais falam da questão do diagnóstico mais rigoroso das doenças médicas e psiquiátricas, no fundo é do equilíbrio e da junção destas múltiplas visões que se calhar conseguimos um melhor esclarecimento relativamente à doença da pessoa e porque é que ela tem aquele comportamento, será que é só a doença física, será que é só a doença psiquiátrica, se calhar são as duas que determinam isto e todos os outros contextos também. Há uma redução do tempo de internamento nos serviços de medicina e cirurgia com acompanhamento psiquiátrico. Há a redução de custos de recursos aos cuidados médicos, que já se tinha verificado lá atrás, em 1930 e qualquer coisa. Há o tratamento integrado de múltiplas situações e há a redução dos custos em saúde. Eu sublinhei este pequeno apontamento porque, efetivamente, hoje em dia é uma preocupação. Sempre terá sido, mas é uma preocupação crescente. Relativamente aos modelos de organização, há modelos de organização de consultadoria só, de modelos de ligação, por exemplo, o psiquiatra está envolvido na equipa, e há modelos que juntam estas duas situações. A experiência que eu tenho, que conheço melhor, é realmente este modelo de consultadoria ligação, que o psiquiatra está presente e também faz a ligação aos serviços. Relativamente à referenciação aos serviços de psiquiatria de ligação, por que é que se faz esta referenciação? Melhor, primeiro os motivos pelos quais são essencialmente distúrbios do espectro da depressão e ansiedade, distúrbios neurocognitivos, somatização e distúrbios de sintomas somáticos, a hostilidade, alterações de comportamento, portanto, distúrbios das disfunções sexuais, comportamentos suicidários,
distúrbios comportamentais, descompensação da doença psiquiátrica prévia e ainda as necessidades de aconselhamento sobre medicamentos psicotrópicos. Isto em conversa informal com colegas que fazem este tipo de trabalho e, efetivamente, as situações que mais surgem são a depressão e a ansiedade, os comportamentos suicidários e, efetivamente, quando há uma doença psiquiátrica prévia, são mais requisitados nestas circunstâncias. Mas há aqui um aspecto que eu gostaria de salientar, é que na psiquiatria, de modo geral, e se calhar então nos hospitais gerais e nos serviços de cuidados gerais, o que causa muitas das vezes a necessidade de chamar o psiquiatra, e neste caso a intervenção da psiquiatria de ligação, é essencialmente as situações em que são causadas alterações no funcionamento da equipa e na relação médico-doente. Ou seja, a pessoa pode ter realmente uma patologia orgânica e até estar com sintomatologia depressiva, sintomatologia ansiosa, etc., mas provavelmente a necessidade de chamar a intervenção da psiquiatria de ligação surge quando a relação médico-doente está comprometida. A intervenção do psiquiatra de ligação deve ser sempre norteada pelo princípio de facilitar a comunicação entre a equipe médica e doente. A atitude profissional deve ser de compreensão, suporte e aliança, porque efetivamente, por muito que tenha havido integração da psiquiatria com os cuidados gerais, há sempre esta diferente visão entre o que é o psiquiatra e o que é o médico dos cuidados gerais e, portanto, o médico e os outros profissionais. Estou a falar, quando eu falo médico, também falo de enfermeiro, de psicólogo, todas estas profissões e esta diferença de visão entre o que é parte da psiquiatria e o que é parte da organicidade. E, portanto, há que haver aqui uma atitude muito flexível, de respeito genuíno pelos colegas e pela necessidade de expectativa dos doentes e dos restantes profissionais. Eu aqui coloquei, mas isto meramente é uma questão meramente informativa, que tem a ver com a avaliação clínica dos doentes médicos e cirúrgicos, o que é importante fazer para fazer o diagnóstico, quais são os principais pontos a ter em consideração. Depois aqui as práticas de entrevista em psiquiatria de ligação, abordar os sentimentos do doente. Normalmente esta entrevista tem que ser demorada, ou é demorada, é longa, é complexa, provavelmente não se faz tudo de uma primeira vez e requer algumas características muito particulares, nomeadamente uma comunicação verbal e não verbal muito assertiva, um estilo muito empático e muita atenção a todos os sinais que a pessoa e que a própria equipa vá manifestando. Relativamente à clarificação do pedido em psiquiatria de ligação, é que muitas das vezes realmente, como eu dizia, pode-se chamar porque o doente tem uma patologia descompensada ou tem dúvidas na medicação, mas provavelmente o que está por trás é porque efetivamente a relação que o utente tem estado a desenvolver com a equipa já tem algumas dificuldades e, portanto, nem sempre conseguimos a atitude mais empática ou conseguimos aqui o equilíbrio da relação e, portanto, pedimos intervenção de algum perito no domínio da relação. As intervenções terapêuticas é desenvolver rapidamente uma aliança terapêutica com o doente, isto é essencial em qualquer domínio da psiquiatria, mas também naturalmente nesta área. Formular e desenvolver um plano terapêutico para cada situação, informar, aconselhar e orientar os profissionais sobre o papel da doença médica ou cirúrgica e das medicações na apresentação dos sintomas, compreender a indicação da utilização dos psicofármacos em doentes médicos e cirúrgicos, apreciar os respectivos efeitos secundários, no fundo esclarecer, aumentar a literacia, quer do próprio utente, quer do restante da equipa que está envolvida no tratamento daquela pessoa. Aqui alguns tópicos para a formação clínica e terapêutica em psiquiatria de ligação. Aqui o procedimento a ter de uma avaliação em psiquiatria de ligação, como disse, esclarecer efetivamente de forma clara a razão do pedido, verificar se o doente foi informado desta consulta, consultar o processo, entrevistar o doente, se possível em privado, para poder expressar efetivamente o que é que está comprometido e quais são as suas reais preocupações. Muitas das vezes é algum desconforto da forma como foi abordado, algum desconforto causado pelas próprias rotinas do serviço, por uma visão ou uma atitude que algum profissional teve e que o doente não consegue entender, não consegue aceitar. Portanto, esta necessidade de clarificar a situação é importante. Informar e coordenar o plano de intervenção com o médico assistente, redigir um breve e claro resumo da situação e preencher o registro da equipa de psiquiatria de ligação.
Relativamente à enfermagem e ao papel da enfermagem neste domínio da psiquiatria de ligação, eu de certa forma, fundamentei a minha apresentação no Manual de Boas Práticas, no Guia Orientador de Boas Práticas na Enfermagem de Saúde Mental de Ligação, da mesa do Colégio da Especialidade de Saúde Mental e Psiquiátrica. E aqui, no fundo, eu considero que efetivamente o enfermeiro de saúde mental e psiquiátrica, com base na sua visão holística do que é o doente e com base na sua abordagem de relação terapêutica, reúne, de certa forma, os instrumentos necessários para integrar de forma muito eficaz estas equipas de psiquiatria de ligação. No fundo, de acordo com este manual, o Guia Orientador de Boas Práticas, define que a área de enfermagem, a psiquiatria de ligação é a área de enfermagem que visa estabelecer a articulação e a criação de sinergias entre as diversas disciplinas de conhecimento centradas nos clientes, nas famílias, cuidadores e equipas, no sentido de corresponder às necessidades clínicas ou de consultoria dos serviços e a organização não especializada de saúde mental no contexto hospitalar e comunitário. No fundo, é aquilo que nós já conhecemos do que é a prática da enfermagem, centrarmos no cliente, nas famílias e nos cuidadores, muitas das vezes, atendemos as necessidades clínicas e de consultadoria, como já tínhamos dito lá atrás, relativamente à parte da psiquiatria de ligação no modo geral, e atendemos organizações no contexto hospitalar e mesmo também no contexto comunitário. O enfermeiro de saúde mental e psiquiátrica pertence à equipa, é um elemento que presta um contributo particularmente importante, fundamental para o tratamento global do cliente, família e cuidador, permitindo fazer a ponte entre a psiquiatria e as restantes especialidades, para uma abordagem dos mesmos, para que a abordagem dos mesmos se realize com base nas vertentes biopsicossociais. Portanto, o enfermeiro da psiquiatria, o enfermeiro especialista em saúde mental e psiquiátrica, na equipa de psiquiatria de ligação, desenvolve intervenções na área clínica e na área da consultadoria. As de área clínica são essencialmente centradas no cliente, na família ou no cuidador. As de consultadoria são essencialmente centradas nos parceiros, no enfermeiro da equipa multidisciplinar, no sentido de promover aqui alguma formação e essencialmente a literacia em saúde mental. O que se percebe muitas das vezes é que ainda há realmente alguma falta, algum compromisso, o que é natural, algum compromisso da literacia em saúde mental e o estigma continua presente, o que também é um processo a fazer-se e também faz-se caminhando e, portanto, estou certa que nos últimos anos, ou pelo menos nos últimos 3, 4 anos, a literacia em saúde mental tem aumentado de certeza de um modo geral em toda a população. Relativamente à população-alvo, que é objeto do enfermeiro de uma equipa de psiquiatria de ligação, são os doentes, a família e os cuidadores. As atividades diagnósticas centram-se nos processos corporais, nos processos psicológicos e nos processos de transição. Muitas das vezes as situações de descompensação têm só a ver com o facto da pessoa se sentir doente e, portanto, mais vulnerável, com sua autoestima comprometida, e, portanto, aqui só isto já justifica muitas vezes alguma perturbação da saúde mental. As intervenções do enfermeiro especialista de saúde mental são, no fundo, intervenções no domínio informativo, aumentando o nível de literacia, e no domínio da implementação, através das intervenções que possam ser implementadas para atender às situações enquadradas. Isto, no fundo, é uma repetição do que já estávamos atrás. Os diagnósticos de enfermagem mais comuns que o enfermeiro especialista de saúde mental encontra no domínio desta psiquiatria de ligação, quando vai aos serviços e quando está integrado nos serviços, são as situações de ansiedade, humor depressivo, abuso de substâncias, cognição comprometida e memória comprometida, confusão, autoconceito comprometido, e aqui o stress do prestador de cuidados, eu sublinhei mais à frente, gostaria de voltar a esta questão, não só do prestador de cuidados, mas também do prestador de cuidados, quer formal, quer informal, mas essencialmente o prestador de cuidados informal, ou seja, o cuidador. As intervenções terapêuticas de enfermagem são, então, essencialmente intervenções cognitivo-comportamentais, psicodinâmicas, sendo que a mais comum é sempre a psicofarmacológica. Isto com base, mais uma vez digo, no guia orientador de boas práticas, que realmente faz aqui um resumo, reúne e sistematiza muito bem toda a informação necessária
para esta abordagem da psiquiatria de ligação. Em termos de psiquiatria, da psicofarmacologia, também como intervenção, a verdade é que a maior parte das respostas são com psicofármacos, sendo que os mais frequentes são os antidepressivos, o que também se verifica na população de modo em geral. A enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, as intervenções também descritas, fala aqui do aconselhamento da psicoeducação e desenvolvimento de estratégias de coping. Eu posso dizer da experiência pessoal que efetivamente a psicoeducação tem-se revelado como uma intervenção muito eficaz e muito efetiva no processo de recuperação de muitos doentes e no seu empoderamento. E, portanto, penso que são intervenções a desenvolver, até porque sabemos que temos uma população que não é propriamente, que não tem grandes níveis de literacia e, se calhar, a psicoeducação ajuda a resolver muitas questões. A reabilitação psicossocial, o treino de autocontrole da raiva, são outras intervenções, os grupos de apoio, as intervenções psicoterapêuticas centradas nos significados, as técnicas centradas na autoimagem. Saliento aqui também as técnicas de relaxamento, que são sempre muito benéficas e que é importante insistirmos, temos essas competências e muitas das vezes não as pomos em prática. E aqui outra que eu acabei por sublinhar, que é pela simplicidade, mas pela distância que muitas vezes, à distância que às vezes ficamos dela, de podermos sentar-nos e ficar um pouco com a pessoa. E esta intervenção só por si não requer um grande investimento, mas os benefícios que daí resultam são largamente ganhos em relação ao processo de intervenção. Portanto, é uma intervenção custo-efetiva de grande valor. Os fatores psicossociais e biológicos no cliente com doença física que podem contribuir para desencadear os processos psicológicos são essencialmente associados ao processo de internamento também. A frustração da redução de desejos e necessidades, no fundo a pessoa está internada, tem a sua vida comprometida. Agravamento de conflitos intrapsíquicos, ou seja, eu até gostava de ir ao cinema, ou eu até gostava de ter outros tipos de atividades, mas estou aqui doente e, portanto, isto só por si já desencadeia conflitos intrapsíquicos. A inadaptação dos mecanismos de defesa, a diminuição da autoestima, alterações da imagem corporal associada à própria doença, a ruptura do ciclo sono-vigia, como nós sabemos, os nossos utentes no serviço de internamento dormem muito mal, são as luzes que se acendem, é o barulho da própria atividade clínica, e, portanto, o sono comprometido é já um fator de risco para compromissos dos processos psicológicos. O uso de medicamentos e de procedimentos que afetam o sistema nervoso central, o isolamento social, a imobilização ou limitação física, muitas vezes acabamos por imobilizar alguns utentes como alguns riscos que têm de queda ou então limitar os seus movimentos, e isso só por si também já causa conflitos intrapsíquicos e põe em risco os processos psicológicos, os tratamentos pela dor que muitas vezes causam, o próprio contexto hospitalar e as dúvidas relativamente ao futuro. Tudo isto causa sofrimento e os enfermeiros, o enfermeiro de saúde mental e psiquiatria compreendem perfeitamente o processo de sofrimento, as alterações e perturbações mentais associadas a isso e as implicações que isso pode ter para o projeto de vida do indivíduo. É também o profissional que não compreende o potencial de recuperação e a forma como a saúde mental é afetada pelos fatores contextuais, estando por isso habilitado a intervir, sempre que necessário, na promoção da articulação com os processos corporais, processos psicológicos e processos de transição. E isto mais uma vez, e eu volto a referir, até porque vou falar para a escola, que efetivamente é importante reforçar a questão da relação terapêutica e da relação terapêutica e da comunicação empática. Tudo isto são processos que é preciso trabalhar com muita veemência. Relativamente àquilo que eu dizia há bocadinho, que voltava a pegar nesta questão do stress do prestador de cuidados, ou o cuidador informal, o familiar, é um tema que me é particularmente caro, porque com base nos programas de psicoeducação que vamos desenvolvendo, percebemos que efetivamente os cuidadores, e isto em qualquer doente que esteja internado, esteja ele nos cuidados gerais, esteja ele também na psiquiatria, no fundo, também na psiquiatria, eles estão internados por razões psicológicas, mas certamente que há condições físicas que também estão comprometidas, e percebemos que o cuidador, ao longo dos anos, temos percebido que o cuidador frequentemente sente-se negligenciado, ou pelo menos não sente que lhe é dada a atenção ou a informação toda que ele necessita, e portanto é também um indivíduo
que têm aqui um risco acrescido para os compromissos dos processos corporais, psicológicos e de transição também ele. É, portanto, importante avaliar esta condição, estar atento a ela e capacitar também este cuidador para o desempenho do papel do cuidador, reduzindo a prestação de sobrecarga, ou seja, quanto mais o capacitarmos, quanto mais informação lhe transmitirmos, não debitar a informação, mas a cada passo colocar a questão e esperar que ele nos devolva a pergunta, ou pelo menos esperar que ele coloque as suas questões, porque às vezes os esclarecimentos que nós queremos dar, e se ele já sabe, ele tem outras questões que eu gostaria de colocar, se lhe fosse dada a oportunidade de o fazer. E estas resultam um bocadinho da experiência que temos com a questão dos cuidadores. A avaliação do cuidador deve incluir os seguintes elementos: o conhecimento, a avaliação do cuidador e qual é a importância, o que é que nós temos de transmitir ao cuidador? São conhecimentos, habilidades e expectativas face ao tratamento, aos serviços e a necessidade do cuidado, porque efetivamente o cuidador deixa o seu familiar ou deixa o seu cuidado no hospital e fica com muitas dúvidas, com muitas inseguranças, com muitas incertezas e, portanto, é importante esclarecer. É importante transmitir suporte emocional, estar atento aos sinais de estresse, a ansiedade e a depressão, a sobrecarga, bem como a qualidade da relação que o indivíduo tem com o seu familiar. Isto porque tudo que quando envolve a componente psicológica, aqui as relações entre os pares, entre os familiares, estão normalmente com algum compromisso e, portanto, é preciso estar atento a esta questão da relação com os familiares. Em termos de intervenções, mais uma vez, são essencialmente intervenções de terapias cognitivo-comportamentais, programas psicoeducativos, os grupos de ajuda mútua, as estruturas na comunidade. Também é importante realmente este envolvimento de outras estruturas para atender quer as necessidades da pessoa que está doente, quer do seu cuidador. Aqui eu falo um bocadinho da questão da consulta, um bocadinho também para deixar depois aqui um ponto de ligação com a intervenção a seguir, que tem a ver com a importância que as consultas de follow-up, as consultas pós-internamento ou pós-alto, exatamente, são importantes para conseguirmos quer avaliar qual foi o grau de satisfação do cliente durante o seu internamento e para nos dar um feedback no sentido de melhorarmos as intervenções que vamos desenvolvendo e qual a percepção que o cliente tem das intervenções que vamos tendo, quais são as que resultaram, quais as que não resultaram, qual foi o seu retorno na casa, como é que a relação com a família, qual a relação com a medicação. Portanto, tudo isto são questões importantes e estas consultas de follow-up são extremamente, são uma mais-valia, até para melhorarmos a prestação dos nossos cuidados e as intervenções que realizamos. Portanto, em termos de conclusão, considero que a psiquiatria de ligação tem feito um percurso evolutivo consistente, com potencial para maior incremento, e estamos realmente na era dos cuidados integrados e da abordagem dos cuidados integrados, onde não tivéssemos agora ainda para mais esta questão das ULS, que nos aponta mais uma vez para isto. É uma abordagem especializada que visa integrar a saúde mental nos cuidados médicos gerais, que é já uma realidade, mas certamente que vai crescer esta realidade. Aborda de forma multidisciplinar e integrada as complexas interações médicas e psiquiátricas no processo de sofrimento da pessoa, que é sempre um processo complexo. Na sua componente consultiva, promove a literacia em saúde mental e a redução do estigma na doença mental, pelo menos acredito que isso possa vir a acontecer e que este é o caminho para reduzirmos muito o estigma da doença mental. O enfermeiro de saúde mental psiquiátrica rende ainda as competências para assumir um papel de referência nesta subespecialidade, mais uma vez pela componente da relação e pela comunicação e pela visão holística. No futuro, a investigação em psiquiatria de ligação deverá prosseguir de forma a mostrar inequivocamente a redução dos custos da saúde, por menor não exclusivamente atual. Efetivamente, aqui a preocupação com os custos é pertinente e quanto mais estivermos atentos a esta relação da doença física com a componente emocional, melhores serão os resultados que temos. Basta observar a quantidade de disponibilidade de serviços que há, de relaxamento, de terapias alternativas. No fundo, o que elas fazem é promover a saúde mental através das componentes psicológicas e, portanto, se calhar temos mesmo todos que caminhar um bocadinho mais nesse sentido, com mais consistência. Pronto, isto é um bocadinho algumas das referências e agradeço a vossa atenção e, se
calhar deixar a palavra ao Zé António, à Obrigada, Antónia. muito Muito obrigada. obrigada. A enfermeira Maria da Purificação, muito obrigado pelo seu contributo. É muito importante realmente percebermos que cada vez mais os contextos de saúde estão marcados pela comobilidade e pela multimobilidade e, portanto, o papel do enfermeiro afirma-se de facto desta forma abrangente como nos explicou e partilhou connosco nesta área da psiquiatria de ligação e da saúde mental, na medida em que estes profissionais efetivamente mobilizam competências, conhecimentos, quer no âmbito psicoterapêutico, socioterapêutico, psicoeducacional, e de facto foi muito interessante o seu contributo. E eu passaria então agora ao seu enfermeiro José Pinho, e depois colocaríamos então no final as questões aos dois, se efetivamente quiserem partilhar connosco, mais uma vez têm o chat, podem usá-lo, ou depois oralmente também connosco. Enfermeiro José Pinho. José, desculpa, José, temos que ligar o som. Não estamos a conseguir ouvir. Eu acho que agora sim. Se Eu acho quiseres. que sim. Sim, força. Pronto, queria cumprimentar todas as pessoas que nos estão a ouvir e agradecer o convite que me foi feito e agradecer também a feliz ideia de falar e trazer para a discussão este tema de psiquiatria de ligação. Eu acho que todos nós sabemos o que é isto, psiquiatria de ligação, e se calhar não estamos um bocadinho motivados para fazer alguma coisa. Todos nós sabemos que existe, como a purificação retratou aqui, sabemos que basta estar alguém internado num hospital que está desequilibrado, que tem uma instabilidade, que está desenraizado, está fora do seu habitat natural. Depois, eu tive aqui algumas dificuldades em fazer alguns slides, ou então deixarmos aqui dialogarmos sobre este aspecto de psiquiatria de ligação. Há uns anos atrás ninguém falava em psiquiatria de ligação porque os doentes de psiquiatria estavam nos hospitais psiquiátricos e os doentes somáticos estavam nos hospitais somáticos, prontos, e os ortopedias estavam nos mesmos sítios próprios das suas patologias. Então, quer dizer que não havia assim esta preocupação para falarmos sobre psiquiatria de ligação. E é uma coisa interessante que foi o Covid. O Covid foi uma coisa boa, não é? Foi uma coisa boa porque nos trouxe aqui a pensarmos sobre algumas realidades que até aqui passávamos completamente ao lado, as realidades. Isto de burnout não existe, isto de instabilidade emocional não existe. Portanto, mas a psiquiatria vem nos dizer uma coisa extremamente importante, que é ela existe. E que existem pessoas competentes que não estão a ser chamadas pelos nomes que deviam ter para tratar dessas pessoas, não é? E nós temos a honra de termos colegas que se dedicam de uma forma não documentada, em termos da sua visualização das instituições, mas que praticamente fazem isso durante o seu trabalho, não numa visão de psiquiatria de ligação, mas numa visão normal do cuidado do doente, não é? Nós não podemos separar três coisas importantes, que é a família, o doente e o técnico, o profissional. Essas três estão sempre interligadas. E como a purificação disse aqui, documentou perfeitamente, quais são os benefícios de nós termos um cuidado mais precoce de devolver o nosso doente à comunidade. Então temos de tratar de uma forma holística. A parte somática e a parte psicológica. Não é? Eu quando estive a fazer alguns estágios e passei na Suíça e que fiquei admirado que há anos-luz eles já falavam sobre o tratado do doente na mesma altura. Na enfermaria, um doente crítico e no andar de cima um doente que precisava da família e que a família tinha que ser parceira do cuidado. E, portanto, os enfermeiros que se dedicam a esta arte de psiquiatria de ligação têm um grande louvor e um grande empenho. Porquê? Eles conseguem rentabilizar os dinheiros públicos. Conseguem devolver mais facilmente e em melhores condições o doente.
Na minha tese de doutoramento eu falei um bocado sobre isso, sobre o papel de como é que nós podíamos diminuir o stress pós-traumático e as instabilidades emocionais em algumas patologias psiquiátricas num algoritmo que eu depois vou apresentar aqui, previamente apresentado ao doente e à família. Temos ganhos em saúde. E então, nós andamos aqui a discutir uma coisa que todos nós sabemos, mas não temos feito grande coisa para isso. O papel do enfermeiro de saúde mental é extremamente importante em qualquer área, em qualquer sítio, em qualquer espaço. Então, agora que temos uma legislação em que os hospitais gerais vão ter os doentes de psiquiatria, já não há a caracterização do hospital psiquiátrico, mais ainda. Mais ainda. E o papel de consultoria, o papel que fica aquém daquilo que eu acho que é da minha visão, fica aquém daquilo que deve ser feito a psiquiatria de ligação. Consultoria é muito pouco, vai-se lá quando alguém está desperto a chamar alguém. Não, isto é um contínuo. E podemos ver que o que é que acontece com alguma frequência, porque mais uma vez a publicação retratou aqui algumas coisas, mas os delírios, as alucinações, os medos, as angústias, o olhar para o lado, aquilo que nos relatam, e eu também falo aqui um bocadinho do que é a psiquiatria, do que é a consulta de follow-up que eu abri no Hospital Santo António, o que é que nos relatam disso mesmo. Isso mesmo. O que é que eles precisam? E que nós todos vemos nos filmes clássicos da psiquiatria, vimos que o melhor terapêutico é aquele empregado do bar que não diz nada, que só lava o copo, não é? Mas está ali presente, está próximo, está disponível. Não tem que dar palpite, tem que estar presente, tem que acompanhar. Não está aqui para fazer juízos críticos. Tem só dizer que existe mais alguém daquela pessoa. Portanto, a psiquiatria de ligação, descaracterizando em termos de evolução, como bem foi caracterizado de uma forma clássica do que é que devemos fazer, todos nós sabemos que ela é importante. E a mim entristece-me um bocado, todos nós sabemos como é que ela é importante e ficamos um bocadinho parados. Eu tenho aqui algumas definições e algumas, eu gostaria depois de falarmos mais sobre esse assunto, que eu acho que é mais rico e temos mais, nós falamos sobre isso, mas diz aqui psiquiatria de ligação, não sendo uma subespecialidade formal da especialidade de psiquiatria, é uma área da psiquiatria que trabalha na interface com as restantes especialidades médicas e cirúrgicas, desenvolvendo predominantemente a sua atividade em enfermarias não psiquiátricas. Aqui está a grande diferença. Não é? Não está formado para o doente característico e caracterizado por um doente de psiquiatria, mas sim por um doente que necessita de um equilíbrio de saúde mental. Um doente que precisa de um equilíbrio de cognitividade, um doente que precisa de fazer mecanismo de coping muitas vezes e elas devem estar bem aperfeiçoadas. Vimos aqui numa outra definição que diz a unidade de psiquiatria de ligação visa a articulação do serviço de psiquiatria com as restantes especialidades hospitalares, médicas e médicas cirúrgicas. A interligação de todas as áreas. Porque nós, eu acho, chegamos à conclusão, e aqui há uns anos não sabíamos, que era um processo de humanização, sobretudo nos doentes mais críticos, nos doentes que estão mais ligados a uma intervenção musculosa em termos de doença somática. Então estão a ver que há aqui uma panóplia de coisas que se podia ter feito e que nós podemos avançar. Portanto, a doença psiquiátrica é cada vez mais considerada uma doença sistémica, por este motivo, com prováveis contribuições dos vários suspeitos apontados na sua fisiopatologia, em muitas situações previamente identificadas no contexto da heterogeneia, como, por exemplo, em doentes medicados com antipsicóticos, atípicos e perturbações metabólicas. Aqui temos a junção do que nós chamamos de que é um doente holístico, bem tratado deles. Então, o equilíbrio de tudo isto é mesmo tratarmos um doente num todo. E se nós vocacionarmos e que temos os doentes todos juntos, vamos aproveitar os nossos profissionais bem informados e que fazem de uma forma disponível o equilíbrio que nós pretendemos. O equilíbrio em tratar um doente e devolvê-lo rapidamente à sociedade. Há aqui um logotipo que eu copiei para aqui, mas eu queria só focar aqui 2 ou 3 aspectos que é muito importante. O apoio psiquiátrico a doentes de todos os serviços assegurado resposta aos pedidos de acompanhamento continuado. E o apoio aos médicos dos vários serviços que põem problemas do ponto de vista psicológico através da discussão de casos. Isto quer dizer que a psiquiatria de ligação é para quem? Ou é feita por quem? Para quem é que precisa da psiquiatria de ligação? É só o doente, provavelmente? Talvez não.
Se eu não estou bem, e se não sei tratar holisticamente o doente, eu preciso também estar bem. E se eu preciso estar bem, preciso então também ser colaborado. Então temos aqui um vasto leque, e ainda bem que há alguns hospitais, e o caso do hospital do meu trabalho, formou uma equipa que visa transparecer esta realidade e ter ganhos com isto. Isto é que é importante. Hoje em dia, para nós termos impacto em termos económicos e impacto em termos das nossas chefias, é apresentar valores, apresentar números, apresentar resultados. E se estes resultados são visíveis, como nós aqui vimos, onde é que nós podemos fazer? E se podemos ter ganhos com os doentes no equilíbrio, aonde? Mais cedo o doente vai para casa. Aonde o cuidador não tem abandono ao trabalho e está mais disponível para trabalhar. Aonde? No profissional de saúde que tem menos taxa de abstenções e está mais disponível para trabalhar nesta área. Portanto, colaboração em atividades de formação, organização de atividades formativas na área da psiquiatria de ligação, que isso é importante, que fica muito aquém. Tem aqui uma frase que já não é muito nova, 2019. A psiquiatria de ligação permite uma maior comunicação com as diferentes especialidades. Mais uma vez, estou-me a repetir. Holístico. Não podemos virar as costas. Não podemos tratar de uma só especialidade. Precisamos delas todas, não é? E todas juntas, e todas que comunicam, e todas que falam. E alegra-me que há médicos que dizem que já conseguem ver que o doente precisa de um apoio psiquiátrico. Às vezes não está em condições, pela sua instabilidade, muito agressivo, muito violento e precisa de ter um equilíbrio, ou então doentes que ainda não podem comunicar e não podem ser receptivos a um acompanhamento. Então dizia aqui o João Marques Teixeira, dizia assim: acredito que a psiquiatria e a neurologia voltarão a estar mais próximas. Elas já estiveram separadas aqui há algum tempo, confundindo através de uma zona de fronteira, que é a neuropsiquiatria. Neuropsiquiatria, que provavelmente irá voltar a ter aqui. Tem aqui uma imagem interessante, não é? Uma imagem interessante. Parece um bocadinho assim meio estúpida, porque tem várias coisas do mesmo género, todas misturadas. Mas é mesmo isto. O objetivo é isto. É que tudo tem valor que está aqui. E tudo tem algo que deve ser acompanhado. E por isso ninguém está completamente limpo sobre isso. Então, estratégias, e eu não vou alongar muito, que eu quero mais conversarmos com vocês, que estratégias é que nós podemos ter? Que estratégias? Elaboração de um plano mental com liderança. Às vezes fazemos muitas coisas, mas fazemos-as um bocadinho misturadas. Não estão bem organizadas, não são visíveis, não têm impacto, ninguém acredita nelas. Informações robustas e monitorizadas. Há uma diferença clara entre monitorização e registro. Monitorização é uma avaliação contínua durante algum tempo que tem impacto. O foco no propósito e não no plano. Prevenção, clarificação, educação, desenvolvimento de conhecimento, motivação dos recursos humanos e elaboração de interespecialidades. Portanto, há algumas estratégias que nós podemos montar, não as criar. Tivemos aqui uma imagem que talvez vocês conhecem, eu retirei na altura do Covid, que todas estas pessoas falaram muito sobre saúde mental. Nunca se falou tanto sobre saúde mental. Toda a gente falava sobre a saúde mental. E toda a gente prometia muitas coisas de saúde mental. Todos nós éramos peritos na saúde mental, mas ela já existia antes. Estes problemas não apareceram agora aqui. Já existiam antes. E até aqui que provavelmente algumas dessas pessoas negaram algumas coisas que estavam aqui a dizer. Porque já não estavam alerta para isto. Foi preciso ter um impacto, um empurrão para isto, não é? E esse empurrão, por vezes, aparece numa definição um bocadinho mais dispersa. Então, essas funções dispersas têm que ser concentradas. Remover possíveis barreiras e capacitar pessoas. Ninguém tem dúvida que o enfermeiro de saúde mental ou é necessário em algumas áreas. Ninguém tem dúvida disso. Apropriar o processo interno de comunicação cada vez mais. Eu não sou o Climer, não sou aquele que estou a dizer é tudo mal, tudo mal. Não, não há tudo mal, há coisas boas. E estamos no bom caminho. Temos é que fazê-las bem feitas, não é? Senão não conseguimos ter impacto. Trabalho clínico, investigação, o ensino que por vezes fica... E depois a colaboração. Não podemos estar de costas viradas. A colaboração é muito importante. E depois é que eu digo, a consultoria é uma coisa que fica muito aquém. Eu admiro muitos colegas que fazem a consultoria e que fazem isso sacrifício enorme, mas acho que nós podemos ir mais aquém disso, mais à frente disso, das consultorias, não é? E eu costumo dizer aqui, e criatividade. O que é que nós podemos fazer mais? Eu já estou a inventar um bocado na criatividade. E nós todos inventamos a criatividade? Todo impacto temos na criatividade?
agora quero trazer aqui duas coisas que por vezes não se fala muito, que é a ética e a bioética na psiquiatria de ligação. E vocês vão dizer, olha bem, este indivíduo agora estragar aqui a palestra toda. Portanto, é importante nós falarmos sobre isto. Porquê? Às vezes há componentes éticos fortes e bioéticos no nosso utente. E que nós passamos completamente ao lado. E se nós pensarmos, se calhar existe. Tratar problemas psicológicos individuais, avaliar a capacidade de decisão, restaurar, melhorar e estabilizar a capacidade de decisão, melhorar a dinâmica familiar, que está disfuncional. O que é isso, família funcional e disfuncional? Isto era outro webinar que poderíamos pensar no futuro. O que é hoje uma família funcional? Que diferença é que temos a família de hoje com a família de antigamente? Melhorar a dinâmica da família disfuncional? Diagnosticar e melhorar problemas da equipa do doente, da família e dessa interface da ligação? Usar a capacidade da psiquiatria para envolver outros cuidadores? Reconhecer e minimizar incongruências? Avaliar e otimizar contributos dos atores sociais? Mas, agora, eu ponho-vos a pensar um bocadinho. Porque depois temos de ter cuidado que, quando damos uma má notícia, temos competências para dar a má notícia? Estamos bem para dar a má notícia? Ou a boa notícia? Estamos bem para acompanhar? E temos preocupação que é isso da ética, da ética? Não existem ali problemas éticos que passaram despercebidos? E, às vezes esquecemos um bocadinho das componentes ética. Pensamos muito na parte de somatização psicológica. E eu quero acrescentar um problema que é a ética. Eu tenho 3 coisas da ética. A avaliação pseudopsiquiátrica. Quando uma situação aparentemente psiquiátrica mascara um problema ético subjacente. Conflito entre a família de um doente e a equipa médica sobre a continuidade da intervenção médica agressiva e invasiva para um doente que está muito mal e está incapacitado. Tempo de discussão. Já sabemos que existe em alguns aspectos, em alguns sítios, discutirmos com a família isto. O que é que a família sabe? O que é que a família não sabe? O que é que a família não quer saber? E aquilo que nós, se calhar, não podemos dizer à família. E depois queria outro componente que também faz-nos pensar um bocadinho, que é a avaliação pseudoética, quando na base de um problema ético estão basicamente problemas psiquiátricos, decisão de tratamento em fim de vida. É na psiquiatria de ligação que isto deve ser discutido. É eles, é nós, é quem está a acompanhar isto. E por fim, uma mistura, um caso psiquiátrico e ético, em que ambos desempenham um papel importante. Problemas éticos, legais, religiosos, económicos, sociais e outros. E está na psiquiatria de ligação. Estou a ver que nunca mais acabamos. Temos muito que fazer em termos de psiquiatria de ligação. E só, rapidamente, a consulta de follow-up, que é um orgulho pessoal, para mim, que eu abri esta consulta de follow-up, e essa consulta de follow-up faz-nos uma coisa interessante. E só dou-vos dizer como é que ela funciona, mas coisa interessante da consulta de follow-up. Qual foi o objetivo? Foi saber o que é que nós fazíamos e o que é que o doente precisa de fazer. E o que é que a família precisa de ser acompanhado. E temos de ter uma retaguarda que não é fazer só diagnósticos e depois deixar andar. Isto é mau, é péssimo, é eticamente incorreto. Chamarmos alguém que não tem culpa nenhuma, dizermos você tem isso e vai embora, que paciência. Não, temos de fazer uma ligação. E no Santo António, a psiquiatria de ligação dá-nos esse apoio. Nestas consultas de follow-up. E nós, nas consultas de follow-up, fomos ver o que é que nós fazíamos. Porque o nosso doente, sobretudo o doente onde eu trabalhava, nos cuidados intensivos, é um doente que por si só entrando lá, já está instável. A família só lá entrar já está instável. E os profissionais que lá estão trabalham sobre uma situação extremamente agressiva, não é? E, portanto, há aqui umas características do que é que nós podemos fazer, que é caracterizar as famílias, avaliar os níveis da família, avaliar os níveis de qualidade da vida e avaliar a efetividade de um programa que possa melhorar e um programa que intervém na psiquiatria de ligação, e é nem mais nem mesmo aqueles pontos que a enfermeira de purificação relatou aqui, que nós sabemos que é que isso acontece, e por isso, se nós sabemos que a probabilidade disso acontecer é alta, podemos prevê-la para que ela não venha a acontecer, Então, há que trabalhar isto na equipa, na família, na equipa, e eu acho que estou a adiantar muito, não é? Na equipa,
no profissional de saúde e, sobretudo, nos nossos doentes para acompanhar. Portanto, a consulta follow-up faz um diagnóstico da avaliação cognitiva, grau da demência, atividade de vida diária, atividade do instrumento de vida diária, sintomatologia, qualidade de vida de autorreferência, stress pós-traumático e no cuidador também a subcarga objetiva e subjetiva, mas podíamos fazer muito mais no cuidador, e depois na subcarga avaliamos os desafios que podemos transmitir ao cuidador. E sabemos que o cuidador tem estas necessidades e se elas existem, aqui temos que fazer um plano de elaboração e a consulta de follow-up funciona neste vertente, num código 1136, uma semana, um mês, 3 meses e 6 meses, que é o normal nós visualizarmos. Então temos aqui uma coisa interessante. Conseguimos acompanhar o doente no seu estado, na sua situação problemática e conseguimos acompanhá-lo mais tarde, não o abandonamos. Temos um acompanhamento interessante. Se isto for tudo bem feito, nós vamos ter ganhos em saúde. Vamos ter o doente muito mais inserido na sociedade, vamos ter o cuidador sem o peso emocional e mais disponível para trabalhar e com menos taxa de absentismo ao trabalho. Aqui está o algoritmo, depois de ser feito, sabemos que se nós conseguíssemos aplicar este algoritmo à entrada de um doente que entra num hospital ou numa enfermaria, um algoritmo aplicado ao cuidador e ao doente, podemos ter resultados melhores e este algoritmo está a ser aplicado no Brasil, na Venezuela e no México, cá por falta de tempo. Então o futuro é importante, sem dúvida. E eu hoje vinha no carro e eu vi um documentário em que alguém vai fazer uma peça de teatro sobre pessoas idosas e o tema da peça é o meu projeto para o futuro. Né? Pessoas a mais de 70 anos. Portanto, projeto é que futuro? Há sempre projetos para o futuro. Sempre. E o projeto para o futuro passa por estas 3 coisas. Há uma decisão, formação e a política institucional. É importante que haja uma política institucional que esteja a acompanhar esta evolução daquilo que nós falamos aqui, daquilo que toda a gente sabe e que temos que rentabilizar. Quero louvar muitas instituições que estão a encaminhar passos grandes porque conseguiram ver que aqui está o futuro da nossa sociedade. E não posso negar que fico contente por essa evolução que está a acompanhar. E eu queria só terminarmos para aliviar um bocadinho de uma lenda japonesa que eu acho que é interessante. Uma lenda japonesa diz o seguinte: a casa dos 1000 espelhos. Havia um cãozinho muito contente e feliz que entrou numa casa de 1000 espelhos e viu lá 1000 cãezinhos todos contentes e felizes. E havia um cãozinho muito triste, que entrou numa casa de 1000 espelhos e viu lá 1000 cãezinhos todos tristes. Então, os rostos do mundo são os espelhos. E, portanto, que tipo de reflexo vocês veem no rosto das pessoas que hoje encontraram e que ainda estão a encontrar no dia 2? Para terminarmos, a hora mais escura da noite é justamente aquela que nos permite ver melhor as estrelas. Muito obrigado e desculpem lá esta minha intervenção mais longa. Muito obrigada, enfermeiro José Pinho, pela sua particular entusiasmo nesta área, por tão vasta experiência na área da saúde mental e nesta área particular da ligação. Eu realço aqui da sua intervenção realmente a necessidade de mostrarmos os ganhos em saúde, não é? Potencialmente decorrente deste investimento na saúde mental e aqui especificamente no papel do enfermeiro especialista em saúde mental que trabalha nesta área da ligação. A importância, no fundo, que assumimos no sistema de saúde, de facto importantíssimo e obrigado pela sua partilha pessoal tão rica. Eu agora abriria ao público algumas questões, penso que já temos aqui uma questão, em particular aqui para o enfermeiro José Pinho, que tem a ver com o algoritmo que apresentou. O que é que em Portugal dificulta, de que forma podemos melhorar e integrar as famílias no processo de recuperação da pessoa doente? O processo que dificulta é o fator tempo e recursos. Noutros países, e eu acompanho muito o brasileiro, e está a ser aplicado também no Chile, que já me pediram autorização, é mesmo isso. É que se existe alguém que já identificou quais são as necessidades, e todas elas são essas, as necessidades das famílias, e sabemos que a probabilidade de que venha a desenvolver alguma situação desse género é nesta vertente, podemos começar logo no início a trabalhar para que isso não aconteça. Não é? E se começarmos mais cedo, vamos ter resultados.
conforme está demonstrado, depois se quiserem consultar a minha tese de doutoramento que está na Faculdade de Medicina. Portanto, vimos que se nós cá não conseguimos, e eu tentei fazer o meu serviço, mas depois não conseguimos porque não temos recursos. Isto demora algum tempo. E como sabem, e como a purificação disse, é preciso acompanhar, ter tempo, ter calma, transmitir essa serenidade. E não pode ser uma coisa feita há pouco tempo, assim a correr. Só para partilha, nós temos aqui uma rapidez em termos de consulta, e eu tenho um filho lá fora, no México, que há dias foi uma consulta com o meu neto e a médica esteve 1 hora e 1/4 a fazer a consulta. E disse: tenha tempo, tenha calma, tenha tempo, tenha calma. Portanto, isso é muito importante, transmitir essa paz, e esse tempo e essa presença. Quando fazemos as coisas à pressa, porque temos mais coisas para fazer, e o custeio é uma coisa que é muito indefinida, o tempo de nós conversarmos com a família é muito diferente, é muito difícil de contabilizar. Isto tem a ver connosco e com a pessoa que está à nossa frente. E não consigo colocar isso, fizemos durante algum tempo, mas com a falta de recursos humanos e com a política toda institucional, não foi fácil aplicar cá. Estará, José, a ver também aqui com a necessidade de darmos visibilidades e apresentarmos dados concretos sobre os ganhos em saúde relativamente às práticas, não é, na saúde mental. Eventualmente, alguma proposta, algum incentivo ou desafio às pessoas que estão aqui no sentido de investigarem e afirmarem aqui algumas áreas, o que é que achas, José? Eu acho que a única maneira que nós temos hoje em dia, a única maneira que nós temos, e que toda a gente sabe, é apresentar resultados. E resultados que digam que isto se transmite em ganhos com a saúde e rentabilização. Se nós dizemos que eu penso que é melhor assim, não conseguimos vender o nosso peixe, não é? E eu, como gestor, às vezes digo o que é que eu ganho com isto, não é? E nós todos dizemos o que é que eu ganho com isto. Eu dispenso muitas pessoas para ir para a formação, mas o que é que eu ganho com esta dispensa? Vou melhorar alguma coisa? Sim, se vou melhorar, tudo bem, não é? Vou aumentar a segurança? Sim, tudo bem. Mas nós temos é que transmitir isto de uma forma que facilmente seja interpretada, que isto não é uma perda, mas é um ganho. Pode não ser um ganho imediato, mas é um ganho que vem para a frente. E a única maneira que nós temos que é continuar com carolice em alguns aspectos, mas também tenho que louvar uma coisa, que eu conheço 2 instituições cá em Portugal, que está a apostar muito nessa área e que tem a ver um bocadinho também com a política da organização, bem, e da instituição, que está a apostar muito nessa área da organização, porque está a ter resultados importantes com a saúde. Não sei se viram há dias um webinar que deu sobre um hospital, que é o Hospital de Catanhedo, que fez um projeto sobre o hospital, ligado aos idosos, não é? E que apresentou resultados extremamente importantes e ganhou um prémio internacional. Portanto, se tiverem a oportunidade de ver isso, não é? De acompanhamento dos idosos e de reinserção dos idosos, um papel muito importante que fizeram. Portanto, há instituições a fazer isso, que estão vocacionadas para isso. Muito bem, muito obrigado. Então, aqui esta necessidade de afirmarmos, não é, em números aquilo que é de facto reconhecido por todos, mas que às vezes falta concretizarmos com mais investigação e com dados mais concretos. Perguntava se alguém teria aqui mais alguma questão, também podemos falar, podem levantar a mão, ou eventualmente, como não está ninguém em fila de espera, por favor, estejam à vontade para colocar alguma questão. E eu, entretanto, colocava aqui uma questão, se me permitem. Nós falamos aqui nos nossos doentes, nos pacientes que estão nos hospitais, e neste caso estamos a falar em hospitais, muitas vezes cuidados gerais, e falamos também aqui dos cuidadores, o impacto também que as nossas intervenções possam ter nesta população. E eu colocaria também a questão se entendem que seria importante, em termos de autocuidado, mesmo para os profissionais de saúde, esta colaboração dos enfermeiros especialistas em saúde mental na ajuda dos colegas, e lembro-me particularmente na altura da Covid que houve um apoio diferenciado, mesmo pelos profissionais especializados nos hospitais, em termos de apoio à equipa, quer médica, quer de enfermagem, quer de assistentes. Qual é a vossa experiência sobre a importância deste papel e se de facto é um investimento importante e interessante a pensarmos? Eu penso que sim, realmente muitas das competências dos enfermeiros especialistas de saúde mental e psiquiátrica
ficam aí mesmo nas competências, depois não são colocadas em prática. Não sei se tem a ver tudo com a falta de tempo, às vezes sim. Outras vezes eu também acho que, não, que tem a ver um bocadinho com a falta de visibilidade que as suas intervenções teriam, o impacto que elas teriam. Eu devo dizer que eu estou a ver daquilo que eu próprio estou aqui a afirmar. A verdade é que com o programa da psicoeducação que temos desenvolvido, isto permite-nos estar muito próximos dos nossos doentes fora do internamento e dos familiares dos nossos doentes já fora do internamento. E aquilo que nós visualizamos em termos de ganho na qualidade de vida das pessoas é extraordinário e resulta da atenção de um profissional para um doente. Ou seja, o facto de ficarmos ali com ele, ouvi-lo, a contar da sua história, podermos desmontar a história e poder ressignificar a história para aquela pessoa, isso para nós, isso para os utentes é fundamental. Para nós aprendemos imenso com isso. E as famílias também crescem e lidam melhor, e os conflitos na família são menores. Portanto, se isto resulta com os familiares e se resulta com os doentes, certamente que vai resultar com os nossos colegas. E eu, efetivamente, a minha experiência, e vale o que vale, é só esta, eu tenho a ideia que as equipas têm estado numa espiral de conflitualidade, ou pelo menos não há tanto, há um desagregar das equipas profissionais, não sei se só no ambiente hospitalar, se bocadinho por todo o lado. Se calhar os enfermeiros da saúde mental e psiquiatria têm algumas competências que poderiam pôr em prática com mais veemência. Também é verdade que, enquanto não virmos e não sentirmos os resultados, não vamos pôr em prática. Eu acho que tem isto a ver com a carolice, efetivamente é lamentável, temos que começar por aí, mas muitas das vezes temos que começar assim quase de forma voluntária, vamos ver no que é que dá e vamos fazer, vamos pôr em prática, e depois então sim, com os resultados que vamos tendo, vamos todos ter vontade de fazer. O José António falava ali da importância das intervenções e da disponibilidade, e efetivamente quando nós temos alunos, que é alunos da especialidade, que é quando eles vêm com mais tempo e mais disponibilidade, os ganhos que nós temos com os nossos utentes é extraordinário. Portanto, não há dúvida que ter tempo, ter disponibilidade, ficar em entrevista, ficar numa escuta ativa, sem pressa, traduz em ganhos muito efetivos na recuperação da saúde mental da pessoa. Em relação às equipas, não sei, teria que ser um programa e intervenções mais pensadas. Não sei se, entretanto, as administrações têm esta visibilidade ou têm esta visão da necessidade destes cuidados. Eu acho que, enquanto equipas, sentimos isso. Isso. Eu partilho a experiência de um colega que ainda esta semana partilhava comigo que teve que se deslocar a um serviço para dar apoio. Pronto, os colegas teriam pedido para um doente, mas ele vinha a dizer que quem precisava realmente de apoio era a equipa para lidar com aquela situação. Portanto, eu acredito que aí haja um papel de fato a explorar e muito importante para o enfermeiro de saúde mental nestes contextos. Professora Neide, eu não sei se quererá colocar aqui alguma questão ou eventualmente, dado o adiantar da hora. Está sem som, professora Neide. Desculpem, desculpem, eu também não vejo nenhuma questão no chat. Eu queria comentar e partilhar também do sentimento de vocês de que nós precisamos mostrar mais, não é? A importância de que os enfermeiros de saúde mental e psiquiátricos têm em qualquer área da saúde, porque todas as pessoas têm a parte emocional e que precisa de ser cuidada em qualquer lugar que estejam, né? E nós precisamos mesmo mostrar esta nossa competência, né? Enquanto enfermeiros especialistas. E o que fazer, né? A enfermeira Purificação e o enfermeiro José Pinho estão dizendo até de carolices e que vão fazendo, tenho a certeza que é muito mais do que isso, mas momentos como este, eu acho, falado e demonstrado com tanta paixão, não é? Com tanto envolvimento, também acho que são importantes a gente partilhar e de alguma forma, motivar alguém também a pensar nestas formas de atuar, nestas áreas de atuar em enfermagem de saúde mental. Acho que foi muito importante, e o entusiasmo que
que vocês apresentaram e o conhecimento que demonstram é contagiante. Eu acho que valeu a pena a gente estar aqui a essa hora ainda conversando sobre isso. Temos só uma questão, professora Neida, no chat, não sei se quer partilhar. Eu não É o colega Paulo Branco que coloca a questão: que Eu não instrumentos tenho. de avaliação utilizam para a avaliação de um utente referenciado? Vamos a isso, sim. Eu não tenho, eu não consigo ver as questões, Ana. Ok. José, ou enfermaria da Previdência? Referenciado em que sentido? Referenciado para quê? Colega o Paulo Branco, que se quiser esclarecer, por favor, um doente referenciado a um serviço de psiquiatria de ligação, penso eu, será? Portanto, vai depender muito da patologia e o porquê desta referenciação, creio eu. É o enfermeiro Paulo Branco, penso que o enfermeiro Paulo Branco está aqui a dizer que exatamente essa é a questão. Que instrumentos utilizar, algum eventualmente que seja mais abrangente para fazer esta avaliação de um utente referenciado. Se quiser, posso avançar eu. Pronto, eu estou a falar mais na área da área onde eu trabalho, não é? Quando nós referenciamos a um doente para ser chamado pela psiquiatria de ligação, não usamos um instrumento propriamente dito, não é? Usamos uma chave de instabilidade que os doentes nos possam transmitir, como por exemplo, doente muito mais instável emocionalmente, que tem delírio, que fizemos os testes de delírio e aí apresenta delírio, que tem há um problema de se ligar com a família, nota-se que a família que não está bem coesa em termos de relacionamento que tem o utente, vimos que há problemas que possam estar, problemas que são problemas que do foro pessoal que possa estar a intervir no relacionamento com a família. Quando temos este doente que vai ser um doente que possa sair deste serviço e tem que ir para outro serviço, o que é que a psiquiatria pode fazer para acompanhar? Fazer a interface da parte farmacológica que nós estamos a fazer para ser acompanhados pela psiquiatria de ligação para depois devolver ao domicílio. Portanto, aquilo que nós fazemos é, primeiro de tudo, fazer um diagnóstico de ansiedade, fazer o diagnóstico de delírio, fazemos um diagnóstico de contínuo em termos de trabalho, de trabalho que se possa fazer com aquela família e se vimos que detectamos que há uma instabilidade na família, e essa instabilidade pode ser, por exemplo, um nível de ansiedade da família, então é a família que vai ser primeiro apresentada à psiquiatria de ligação para ser acompanhada, para depois estar preparada para receber o utente. Portanto, referenciamos tanto o doente como recebemos a família. Mas em termos de doente, nós não usamos nenhuma escala, portanto, no serviço onde eu trabalho, usamos só este diagnóstico que nós fazemos, que acha que é necessário que a psiquiatria de ligação vá acompanhar a posterior, para ter alta daquele serviço, para não ficar abandonado para depois outro serviço, provavelmente lá terão que ter outro processo outra vez que estamos a tentar fazer aqui neste inicial, mas sobretudo para ele, quando sair deste serviço, um serviço muito mais agressivo, para um serviço mais intermédio, ser acompanhado pela psiquiatria de ligação, e que nós detectamos que existe estas situações. Se há doentes que nós sabemos que já têm uma patologia de base, porque nem todos os doentes são internados só para doenças somáticas, portanto, tem comportamentos aditivos que levou à situação somática. Sabemos que ele tem já alguma patologia de base e que essa patologia de base, por alguma razão, não ficou tão cuidada por causa da situação somática, então chamamos também a psiquiatria de ligação para eles acompanharem e verem já todo o historial que existe para trás deste doente, de que é que sofria, que medicação é que fazia, para depois acompanhar este doente. Portanto, eu acho que os três caminhos que nós temos o cuidado de chamar por consultoria, que eu acho que também não é uma fase, não é assim uma coisa do meu agrado, mas por consultoria, ou quando detectamos que existem problemas familiares, ou que estes problemas familiares podem estar a interferir com o equilíbrio emocional de família e doente, ou então porque que o doente já tem patologias de base e que tem que ser acompanhado depois à posterior na área da especialidade. Eu penso que o primeiro fator de referenciação é efetivamente a observação
e a alteração do comportamento que possa ter havido e da relação. Esse é o primeiro fator, claro, dependendo daqui do diagnóstico e da alteração que se verifica, mas o primeiro fator para a referenciação, é preciso chamar a equipa de psiquiatria de ligação, é a observação de alguma alteração, e depois sim, eventualmente, algum instrumento de avaliação que será a própria psiquiatria de ligação a aplicar para aquilo que for identificar, quando observar o utente, identificar como fatores precipitantes ou áreas que estejam em compromisso resultante do desequilíbrio da condição psicológica do doente. Portanto, isso que é, os instrumentos serão depois aplicados pela equipa de intervenção de psiquiatria de ligação, em função do diagnóstico, naturalmente. O Paulo está a referenciar aqui e a especificar, tendo um utente no serviço de medicina com sintomas ansiosos e depressivos, referenciado para uma unidade de psiquiatria de ligação, que escalas utilizar para avaliar e definir a intervenção especializada, por exemplo? Há várias escalas, não é, Zé? Desde o A... Dependerá da situação e depois é assim, nem sempre é o enfermeiro que faz esse processo. A equipa de psiquiatria de ligação tem o médico, tem o psiquiatra, tem o enfermeiro e tem também o psicólogo. E, portanto, depende de quem vai fazer a primeira avaliação e depois da informação que é transmitida ao resto da equipa. Por exemplo, sei que no Santo António, na psiquiatria de ligação, apesar da equipa ser multidisciplinar, é quem recebe a primeira referenciação que vai fazer a primeira avaliação e depois, em função disso, articula com os outros elementos da equipa e farão as avaliações que, na altura, considerarem pertinentes e os instrumentos que possam parecer mais pertinentes, quer para o quadro ansioso, quer para o quadro depressivo. Eu acho que não podemos dar aqui uma solução, dizer assim, vamos usar esta escala e esta escala. Eu acho que isso tem que ver com a instituição em si. Existem várias escalas, por exemplo, neste caso, de ansiedade e depressão, existem muitas escalas. Eu penso que é o seguinte, que eu acho que se existir nesse serviço um enfermeiro referenciado para a psiquiatria de ligação, e se for aquilo que eu gostaria que fosse, que era em todos os serviços existir uma equipa vocacionada para esta área, aí sim podíamos trabalhar todo um projeto em que aplicamos as escalas, por exemplo, como eu aplico umas escalas do delírio, que é aquela que eu aplico mais, a delírio e da agitação, não é? Portanto, se nós aplicarmos estas escalas e eles encaixassem, depois terá que ser uma decisão também, não é uma decisão só da enfermagem, terá que ser uma decisão multidisciplinar, a perguntar se esse doente tem referência ou se esta situação foi um episódio isolado ou não. Portanto, não há, quer dizer, poder haver, há várias escalas. Eu nas consultas de consulta follow-up apliquei as minhas escalas, mas eu não posso estar aqui a referenciar uma escala porque eu gosto dela e ser condenado porque outros colegas gostam de outras. Mas eu acho que este trabalho terá que ser um trabalho feito no serviço, e provavelmente, se tivermos alguém vocacionado para isso, o enfermeiro de referência, que eu acho que seria muito interessante, ou o interlocutor para essa área, que fizesse diariamente, mediante os sintomas que são visualizados, aplicasse uma escala e disse, sim, olha, este nosso doente encaixa-se nestas alterações e por isso vamos ter aqui uma conversa multidisciplinar se terá que ser referenciado para a psiquiatria de ligação, em termos de consultoria, é isso que eu não defendo muito. Eu só colocava uma questão, qual é o grau de importância de uma escala e do seu score para o início de uma intervenção, por exemplo, de escutativa ou de presença, no quadro depressivo ansioso, pode ser logo a primeira intervenção, que certamente já vai produzir resultados, mesmo antes de termos o resultado da escala, mas sim, certamente que é pertinente para validar a intervenção, mas às vezes podemos começar logo mesmo antes de termos a escala definida. Eu acho que, deixa-me passar por esta informação, às vezes eu peço a alguns dos colegas que ponham em prática algumas intervenções, algumas atividades, e aqui, desculpem se acharem que eu estou a ser quadrada nesta questão, mas a verdade é que eu acho que muitas das vezes os enfermeiros escondem-se atrás destas questões que são pertinentes, mas que acabam muitas vezes por boicotar o resultado que nós podemos ter com o doente. Ou seja, enquanto ficamos a pensar qual vai ser o registro, qual vai ser a intervenção, qual vai ser o diagnóstico, eu deixo de produzir o resultado junto do meu doente. Ele fica na mesma sentado no sofá, espera que eu lá vá, e eu não vou lá
porque eu ainda tenho que pensar qual é o diagnóstico que eu vou levantar e qual vai ser a intervenção e como é que eu vou fazer o registro da intervenção e do diagnóstico e, portanto, às vezes tenho esta dificuldade em entender isto. Não sei se tem a ver já com algum tempo de experiência, mas acontece isto com muita frequência eu não, e os resultados para o doente, se eu faço um grande registro ou se eu faço um registro muito mais simples, são iguais. Acima de tudo, a diferença para ele é se eu estou com ele ou se eu não estou com ele. Eu iria então só colocar aqui uma última questão, penso eu, para encerrarmos, da colega Graça Farelo, que pergunta se podemos disponibilizar algum procedimento sobre prevenção e intervenção não farmacológica nas situações de delírio. Não sei se o José está connosco. Eu não tenho essa experiência, Graça, não posso responder. Posso investigar sobre o assunto, mas neste momento não tenho essa experiência. Eu posso tentar colaborar nesta, embora também não seja da área da psiquiatria de ligação, mas o delírio é delírio numa clínica médica, ou em casa, ou na rua, ou no hospital psiquiátrico, não é? É assim, é um dos problemas mais difíceis, digamos, de sintomatologia mais difícil de lidar, eu não tenho dúvida nenhuma. E tanto na prevenção como na prevenção da ocorrência, como ou quando ela ocorrer, eu acho que trabalharmos a presença, não é? A presença, estamos ali disponível para ele, não estará abandonado no seu delírio, seja ele de sofrimento ou não. Tranquilizar o ambiente terapêutico, eu digo que o ambiente terapêutico é muito mais que ambiente, é o clima terapêutico que a gente possa estabelecer com ele, né? Eu não tenho nenhuma receita milagrosa, não é? Mas no mesmo motivada ou incentivada pela enfermeira purificação aproveitar as nossas intervenções simples, quase de custo zero, a presença, estar disponível, demonstrar segurança e um clima terapêutico para que ele, mesmo delirante, porque nós não temos o poder de tirar o delírio ou pôr o delírio, lógico que a gente sabe que os medicamentos têm uma interferência bastante positiva nos delírios, não é? Mas em termos da nossa prática autônoma, é mesmo a presença, o demonstrar disponibilidade e trabalhar num ambiente tranquilo e seguro para ele. Não sei se ajudei, mas é nisso que eu acredito também, nas nossas intervenções simples, quase de custo zero. Desculpem, eu tive que interromper, mas eu acho que a pergunta era que medidas não farmacológicas... Sim, sobre prevenção e intervenção não farmacológicas no delírio. A resposta é simples, o que é que pode provocar delírio? Se nós soubermos o que é que pode provocar delírio a alguém, não é? Porque o que é que pode provocar delírio, nós sabemos que há situações que são traumáticas e pode provocar delírio, não é? E então tem a ver com essas medidas que nós já temos planeadas para que isso possa não acontecer. Portanto, o que é que o doente tem delírio quando está internado? Portanto, várias razões, ou está com abstenção de algum comportamento aditivo, não é? Ou então está numa situação em que está debilitado, não é? Tem medos, está no espaço agressivo, não tem aproximação daquela necessidade que nós identificamos, que é o estar disponível a alguém, o de ter conforto, o ter certeza do diagnóstico. Portanto, tudo isso provoca isto. Há escalas de delírios que dizem-nos claramente que o doente está numa fase de pré-delírio ou delírio, não é? A partir daí, temos que arranjar todas as estratégias, não é? E isso contribui muito também a família, o conhecimento que a família possa nos dar daquele doente, para evitar que isso tenha progressões mais graves. Mas passa um bocadinho por isso, por os meses que vai desempenhando e vai demonstrando nesta fase em que está sobre as situações delirantes, não é? E toda essa estratégia, e há montes de estratégia, musicoterapia, relaxamento, a presença, se calhar a luminosidade ou o escuro, há várias
E isso há muita coisa descrita de que é que podemos fazer para que o doente não tenha ou venha a diminuir todas as situações delirantes. E depois temos sempre a farmacológica que nos vai ajudar, sobretudo numa fase que necessitamos para depois retomar as medidas terapêuticas. Obrigado, José, obrigado, Maria da Purificação. Professora Neide, se Pronto, acho que podemos encerrar. Tenho até um pouco de pena, sabe? ainda temos mais três, não é? Mais dois, não é? Muito de estar aqui e conversar sobre essas coisas, e obrigado a todos, também aqueles que colocaram as questões que nos fazem refletir e fazem aumentar o aproveitamento deste momento. Obviamente, agradecer mais uma vez imensamente a enfermeira Maria da Purificação, o enfermeiro José Pinho, a enfermeira Ana Ribas, agradecer também a professora Mafalda, que é aqui a minha parceira e também tornou possível a realização desses webinários, e a todos que estão conosco e que vão estar conosco no pensamento, no enfrentamento dos desafios que a nossa área nos coloca no dia a dia, e vamos estar juntos, pelo menos, tentando avançar nisso tudo.